Agora é hora de debate. Quem tem razão? Jair Bolsonaro acerta se vetar o fundão? Lembrando que a LDO ampliou o fundo eleitoral, os recursos destinados às campanhas eleitorais para 5,7 bilhões de reais, 185% maior do que em 2020. Para debater esse tema, nós contamos com a participação aí da deputada federal Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, e o do Rocha, deputado federal pelo MDB do Maranhão. Agradeço muito a participação dos dois e eu quero começar falando, ouvindo a deputada Adriana Ventura. O Novo foi um dos poucos partidos que se posicionaram claramente contra a ampliação do valor. Deputada, por favor. Olá, boa tarde a todos vocês da Jovem Pan. Denise, é um prazer estar aqui. Também quero saudar, né, o deputado Hildo Rocha, meu colega lá, né, em Brasília. É um prazer estar aqui com ele para debater esse tema. Bom, Denise, a gente viu o que aconteceu, né? Tanto na Comissão Mista de Orçamento, que inclusive o deputado Hildo acompanhou todo o processo comigo, eu me posicionei claramente contra. O Partido Novo é contra a utilização de recurso público para financiar campanhas, candidatos, partidos políticos, porque a gente acha realmente um absurdo. A população tem que financiar a campanha de todo mundo, principalmente daquilo que não acredita e nos candidatos que não apoia. Então, a gente realmente foi contra, perdemos, né? Não tivemos apoiamento para nominal, não tivemos apoiamento para várias coisas, inclusive, a gente entrou no STF com o objetivo de anular essa votação, né, da maneira que foi feita. Eu vou deixar o deputado Wildo falar um pouquinho, porque daí o debate fica mais quente. Exatamente. Deputada, agradeço a sua participação aqui no nosso debate. Eu queria saber sua opinião a respeito dessa ampliação dos valores destinados às campanhas. Bom, boa tarde, Denise. Boa tarde, a Adriana, minha colega deputada. Cumprimento também a todos os telespectadores, ouvintes da Jovem Pan. De fato, eu acredito que o valor atribuído ao fundo eleitoral para as eleições do ano que vem, eu achei exagerado, mas eu não sou contra o financiamento de campanha com dinheiro público. Nós temos alternativas de financiamento de campanha. Quais são as alternativas? As alternativas são o próprio candidato financiar a sua candidatura. Aí você tem várias candidaturas diferenciadas, porque aquelas pessoas que têm uma renda e que têm um patrimônio muito maior, logicamente, que ele vai ter melhores condições, será mais favorecido do que o candidato com menos renda, com menos patrimônio. Você tem outra alternativa, que é o financiamento empresarial, as empresas financiar as candidaturas. Você também pode ter o financiamento de pessoas físicas, é uma outra alternativa, assim como também financiamento com recurso público, com dinheiro público. Com dinheiro público, todos os países desenvolvidos acreditam que é o correto. Todos os partidos, todos os países desenvolvidos, com exceção da Suíça, têm participação de dinheiro público nas campanhas, só não a Suíça. Então, não é nenhuma novidade, não é apenas o Brasil que trabalha com disputa de eleições, disputas eleitorais com financiamento público. É a forma mais democrática que se entende no mundo inteiro de se promover as candidaturas. Logicamente que o Brasil praticava antigamente a forma mista, empresa e pública, porque sempre houve financiamento público no Brasil, até porque as eleições são coordenadas pelos tribunais, tanto o Tribunal Superior Eleitoral como os tribunais regionais, que são órgãos públicos, aí já entra dinheiro público. E também as propagandas eleitorais que são pagas com dinheiro público, além de outras atividades também eleitorais que eram promovidas historicamente com dinheiro público. O Supremo Tribunal Federal entendeu em determinado momento, após várias investigações que resultou na Lava Jato, de que o dinheiro das empresas
para financiar campanhas eleitorais estava corrompendo os deputados, corrompendo os senadores, corrompendo os presidentes e também outras pessoas mais que estavam ocupando cargos públicos em função da política. Entendeu que deveria ser proibido o financiamento com dinheiro empresarial. E ficou apenas, pela nossa legislação atual, financiamento através de dinheiro público e pessoas individualmente, e o candidato até determinado limite. Entendo que a disputa, para ser igual, ela deva ser financiada com recursos públicos, como é praticado em vários países do mundo, principalmente nos países desenvolvidos. O que acontece é que, no Brasil, nós não temos ainda um critério para o financiamento público, para a distribuição do dinheiro público para financiar campanha. Eu entendo que é melhor financiar as eleições com dinheiro público do que com dinheiro do crime organizado, do que com dinheiro do tráfico de droga, do que com o dinheiro das milícias. Agora, deputada, o Novo sempre se colocou contra. Eu queria saber como é que a senhora vê essa necessidade de recursos dos partidos, como é que se pode buscar recursos numa quantia necessária para se ter uma boa campanha com competitividade. Eu acho que sempre se lembra que o presidente Bolsonaro se elegeu muito através das redes sociais, mas no Brasil, tradicionalmente, as campanhas são muito caras, não é? E nós temos muitos partidos. Como é que se daria isso do ponto de vista financeiro? O presidente Bolsonaro, inclusive... Pode falar. Porque eu ia falar do Caixa 2, mas tudo bem. Hildo, deixa eu falar. Deputado Hildo. Olha, primeiro, Denise, eu queria só, assim, eu entendi, eu ouvi com atenção aqui o que o deputado Hildo falou, e eu discordo frontalmente do que ele fala. Primeiro, porque não acho nada, a forma não é nada democrática usar dinheiro público do jeito que é feito no Brasil, né? Em outros países, a forma é mista. Então, ele disse todas as maneiras. Então, pode ser financiamento de uma pessoa só, financiamento privado de empresas, o próprio candidato e financiamento público. Se a gente pegar exemplos como o da Alemanha e outros países, existe dinheiro público assim, existe dinheiro público sim, mas também endossado pelo privado e também é endossado pelo individual. A gente não jorra dinheiro público num candidato do jeito que é feito no Brasil. Porque a gente sabe que hoje no Brasil o que há é uma concentração de muito dinheiro em poucos candidatos, que o único objetivo é perpetuação do poder. Os critérios não são claros, não são transparentes, e o que a gente vê é que tem candidato que recebe o teto do limite de gasto, que no caso do deputado federal em 2018 foi 2.500.000 reais, e outros candidatos que não ganham absolutamente nada. Então não tem democratização nenhuma, eu discordo, os critérios são feitos pelos caciques partidários, e outra coisa, a proporção do valor de dinheiro público utilizado em campanha, se a gente está falando principalmente dessa vergonha que foi aprovada de quase 6 bi, nós estamos falando que o Brasil lidera o ranking, teve até uma reportagem interessante do Poder 360, que mostra que o Brasil tem 800 milhões de reais, o segundo país que utiliza recurso público tem 1/3 disso, né? 2,5 vezes. Então, eu discordo frontalmente do deputado Hildo, porque não existe democratização. E o outro ponto, em relação à corrupção, que eu também discordo, porque tem corrupção, continua com corrupção, continuamos com Caixa 2, continuamos com candidaturas laranjas. A questão não é se é a empresa ou se é privado, a questão é quem pratica. Então, a gente pode ter regra, sim, para financiamento público de campanha. O que aconteceu em 2016 com Lava Jato, decisão do STF, aconteceu, tinha muita corrupção, mas isso não quer dizer que não tenha corrupção com financiamento público e só com o privado também. Então, a gente precisa ter regra. Agora, em relação a ter 800 milhões de dólares no Brasil, de dinheiro público, um país carente de tudo, de educação, de saúde, de saneamento, é afrontoso. O que o pessoal precisa aprender é baratear a campanha. A gente ouve muito de, democracia custa caro. Não tem essa não de democracia custa caro. Denise, você mesmo falou, o presidente se elegeu e vários outros candidatos que eram candidatos, vários deputados federais foram eleitos com pouco dinheiro. O que a gente precisa aprender é uma outra maneira de fazer campanha, uma maneira de baratear, porque essa dinheirama, sem discussão do que é prioridade no nosso país, eu acho que realmente é um absurdo. E eu nem sei se eu respondi a tua pergunta, Denise, porque, sinceramente, eu quis fazer contraponto aqui com o Hildo,
mas eu nem sei se eu respondi a sua pergunta. Agora, o que não tem cabimento é a gente não sentar e discutir claramente quais são os critérios e quais são as prioridades do nosso país e aumentar para 6 bilhões sem discussão nenhuma. O próprio deputado Wildo falou que foi surpreendido pelo valor, né? Todo mundo foi surpreendido, porque ninguém discutiu. Será que é melhor investir em saneamento básico, investir em educação nas escolas, ou é melhor dar dinheiro para o pessoal fazer santinho e jogar dinheirama? Agora, deputada, vamos à questão principal do nosso debate, se o presidente Jair Bolsonaro deve vetar. E ele vetando, antes de eu devolver a palavra para o deputado Eudo Rocha, ele vetando, deve haver discussão para um valor menor do que esses 5,7 bilhões, ou simplesmente manter o que já estava? Eu espero que ele vete, eu acho que ele vai mostrar realmente se está do lado da população que tão carente, e essa discussão eu acho que tem que diminuir esse valor. O último valor foi 2 bilhões, o 1,6 que aumentou para 2 eu já achei errado. Agora a gente tem que discutir qual que é o mínimo e obrigar todo mundo a fazer campanha mais barata. Para mim ia para 0, deixa eu deixar claro. Mas como eu sei que tem gente que defende, e até para ser razoável dentro de um sistema que já existe, a gente tem que discutir como baratear as campanhas e diminuir esse valor, com toda certeza. De 2 bilhões eu estou falando, né? Porque o 6 é inadmissível. Bom, eu volto agora com o deputado Eudo Rocha, que queria falar alguma coisa sobre o Caixa 2, mas a pergunta principal, o presidente deve vetar? Eu acredito que o presidente vai vetar. Ele deve vetar e apresentar uma nova proposta, um PLN, modificando esse trecho da LDO que ele vai vetar. Sem dúvida nenhuma, ele irá vetar, até porque ele já disse que vai vetar. Eu acredito que ele deve vetar, e se eu tivesse no lugar dele, eu teria vetado. Agora, tem que se levar em consideração, Denise e Adriana, que o que foi feito na LDO é de acordo com o pensamento dos presidentes dos partidos que apoiam o Bolsonaro, inclusive com o novo, me parece que o Ciro Nogueira vai assumir o Ministério da Casa Civil. Ele é presidente do PP. E o PP também está de acordo com o aumento dos recursos públicos para financiar as campanhas eleitorais. Então, seria bom que o presidente tivesse mais integrado, mais ligado ao seu próprio governo, porque dentro do seu próprio governo, e quem articulou, a Adriana sabe disso, quem articulou a votação da LDO foi o líder do Jair Bolsonaro no Congresso, tanto na Comissão de Orçamento como no plenário. Que aconteceu em função do trabalho dos líderes do governo Jair Bolsonaro dentro do Congresso Nacional. Não foi o Marcelo Ramos, vice-presidente, que atropelou qualquer que seja pessoa, ou qualquer que seja deputado. Não foi isso, foi uma injustiça muito grande que se praticou contra uma pessoa. E eu tive participando, assim como a Adriana, que é também da Comissão de Orçamento, nós participamos na CMO, lá que foi mais acelerado ainda. Eu e ela, fomos nós dois que levantamos a questão da agilidade de votar. Se eu não tivesse feito uma questão de ordem, teria sido votada a LDO do dia que foi instalado, no dia seguinte foi instalada a Comissão de Orçamento. Fomos nós dois que trabalhamos para melhorar o texto. Acabei apresentando alguns destaques, foram atendidos pelo relator. Então, a forma de acelerar a votação tem a ver com os aliados e os amigos do presidente Jair Bolsonaro. Então, ele vai ter que ter muito cuidado com o que ele vai fazer, para que ele não crie problema para ele. Não vai criar problema comigo, até porque a minha ideia é de que realmente foi muito exagerado. Mas esse valor aí foi da cabeça de presidente dos partidos que apoiam o presidente Jair Bolsonaro. E não foi apenas uma questão de partidos, né? Nós tivemos vários deputados que são da base do presidente mesmo, que apoiam pessoalmente o presidente, que votaram a favor, né, deputada? Exatamente. Quase todos. Foram raras as exceções, porque eles já sabiam que estava ali na lei de diretriz orçamentária a diretriz para o pagamento da despesa com as candidaturas. Todo mundo sabe que está na lei de diretriz orçamentária que antecede o ano das eleições. Todo mundo sabe disso. Todo deputado, se não souber, não vale a pena ser deputado, tem que ser reprovado, porque eu sabia o que estava contido ali, a Adriana sabia, eu sabia o que estava contido ali. O deputado que não sabia o que estava contido ali, ele não merece ser mais deputado. Deputada Adriana Ventura. Ele está representante do povo e ele tem que saber o que está votando.
Então, o deputado Hildo, inclusive, ele é um deputado que eu sempre brinco com ele, que ele conhece muito de orçamento, sempre esteve na comissão mista, né? Eu sou deputado de primeiro mandato, eu sempre falo, eu sempre aprendo com as coisas que ele fala e tudo, né? Então, é bem interessante ouvir ele falar. Agora, tem uma coisa, deputado Hildo, que eu vou falar como deputada e deputada séria, que estuda, que leva a sério, uma deputada chata. Eu até brinco que eu sou a chata da comissão. Eu levanto a mão e fico perguntando tudo, ele sabe, ele vê isso. Não houve tempo hábil de uma forma clara. A LDO, lá é claro que a gente deveria ter no mínimo 3 dias úteis para análise de um relatório. Eu levantei isso. E eu fui questionada se eu queria ser regimentalista ou se eu queria ajudar o Brasil. Né, ali. Eu sozinha fiquei questionando a questão do prazo, e eu pergunto assim, eu acho que o grande questão, até porque a gente viu depois o que sucedeu no plenário, é que existe um modus operandi que precisa ser mudado, da gente realmente entrar na discussão de fato e discutir quais são as prioridades e até o que foi articulado, seja por um ou seja por outro, porque ali ninguém se rebelou contra aquilo, estava tudo acordado, né, tudo já estava combinado, você falou do... Então, já chegou aquele valor, fica todo mundo com cara de pastel e ninguém... quando eu pedi apoiamento no destaque que eu fiz do fundo eleitoral, eu não fui apoiado, o senhor viu, o senhor estava lá. Então, a pergunta aqui, que eu acho que causa um ponto para a gente refletir, é: a gente vai continuar agindo assim, na base do acordo que é feito entre 5, 6, 8, 10 pessoas, em detrimento de uma população? Porque o senhor falou bem, deputado sabia o que estava votando, porque todo mundo que votou à tarde já sabia que o fundo eleitoral foi para 6 bi, então não tem conversa de foi para 6 bi, a gente sabe que as pessoas sabiam. Só que, por outro lado, o que eu me pergunto, deputado Hildo, será que as pessoas que estão lá estão representando a população? Porque a população toda está indignada com esse fundão de 6 bi. Os deputados que estão lá e quem fez acordo e resolveu aumentar, não está representando a população, está representando o umbigo próprio e a próxima reeleição e essa perpetuação. Eu acho isso errado. E eu acho que esse é um grande ponto. E eu acho que o senhor, até pela experiência que tem de mandatos e de CMO, a gente tem que arrumar uma maneira de fazer esse modus operandi mudar, porque isso é vergonhoso para o nosso país, a maneira como foi feita, e no plenário, inclusive, nós fomos atropelados, em momento nenhum, em nenhuma sessão do Congresso Nacional, eu vi alguma coisa que foi feita sem orientação de bancada, como foi feito. O artigo que foi utilizado, que é o artigo 45, fique sentado quem concorda e levante quem está em pé. Eu pergunto para o senhor, já que os partidos não orientaram o meu destaque, que era o destaque do fundão, para suprimir o fundão, como que os 450 deputados que estavam virtualmente ali, como é que puderam aferir se foi rejeitado ou não, se não dá para ver quem está sentado, quem está em pé? Então, quer dizer, fomos atropelados, sim, foi feito um combinado de não ter nominal para ninguém deixar digital e para ninguém assumir o que estava fazendo. O senhor concorda comigo? Desculpa, querida amiga Adriana, mas eu não vi nenhum tipo de atropelo. Todas as votações que acontecem na Câmara, elas são ou nominais ou simbólicas. Grande parte das votações são simbólicas. E o regimento, do jeito que ficou, que eu fui contra, você se lembra? Você se lembra que houve uma mudança quando o Arthur Lira assumiu, a primeira providência dele foi fazer uma reforma no nosso regimento. Eu não sei como é que você votou. Eu votei contra. É bom se lembrar. Essa forma que nós temos o regimento hoje, ele faz com que nós, deputados, quando nós tem alguma posição contra o interesse da mesa diretora, a gente fica com mais dificuldade de obstruir a votação. Então, se fez a mudança para não ter obstrução. Como nós aprovamos a mudança, logicamente que ficou sem quase condições de obstruir. Então, o que aconteceu foi dentro do regimento. Então, não vejo que o Marcelo Ramos tenha tido qualquer vontade de atropelar. O que aconteceu é que há um interstício, agora está assim, de que houve uma votação nominal para que se dê uma nova nominal, tem que ter 1 hora de prazo para ter uma nova nominal. Seria de forma, então, simbólica. Eu vejo dessa forma. Então, não vejo que o deputado Marcelo Ramos tenha feito qualquer tipo de atropelamento. O que aconteceu é que estava lá presente, os líderes do governo, você foi testemunha disso, você olhou, e quem articulou tudo lá
foi o líder do governo. Ou você não concorda comigo que foi o líder do governo, do presidente Jair Bolsonaro, que articularam essa forma de votação e que foram eles os autores da ideia de pedir nominal para o texto principal do LDO? Olha, deputado Wildo, eu concordo com parte do que o senhor falou, quando o senhor falou da reforma do regimento da Câmara, né? Mas a gente está falando do regimento comum, que é o regimento do Congresso Nacional. E o que eu estou falando é que a votação, que foi baseada no regimento comum, que não foi reformado, não tivemos orientação de bancada na votação do destaque que suprimiu o fundão. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2 é que nós fizemos um requerimento de votação nominal do nosso destaque que nem foi apreciado. E a questão que o senhor trouxe aqui da verificação, que não se mistura com votação nominal, a gente não está falando de verificação, a gente está falando de requerimento de votação nominal, foi pedida uma verificação, e eu discordo que seja só do governo, porque foi o PT que pediu, endossado por todos os partidos da base, ninguém se rebelou ali, porque eu pedi apoiamento para o meu destaque e não tive, então eu posso falar de carteirinha, porque eu não tive apoiamento nenhum, nem no plenário, nem na CMO. O nosso requerimento de votação nominal não foi apreciado, a desculpa foi que teve verificação, só que uma coisa não se mistura com a outra, verificação é para dar transparência, requerimento de votação nominal é uma outra coisa. E o que eu estou falando é que não teve orientação de partidos e de bancadas. E que o artigo 45 do regimento comum fala de ficar sentado e ficar em pé, que num sistema híbrido não faz o menor sentido. Nós fomos para o STF porque o que aconteceu ali foi um atropelo, sim, um atropelo do regimento comum, e isso, na verdade, a gente tem que voltar a discutir. Mas na próxima sessão do Congresso Nacional, a gente tem que estar atento a isso, porque a democracia e o regimento tem que ser cumprido, e não foi. Agora, em relação ao que o senhor disse, teve uma articulação geral, porque eu vi o PT pedindo verificação, para alguém não poder pedir verificação no nosso destaque, que era em seguida, mas foi apoiado pela base, sim. Eu vi outros deputados da base apoiando o pedido do PT de verificação para que o nosso destaque não pudéssemos pedir verificação, nesse prazo de 1 hora que o senhor citou. Agora, deputado Hildo Rocha, havendo o veto do presidente Bolsonaro, como é que se daria a discussão do novo valor? O senhor falou que o governo pode apresentar um projeto, mas de qualquer forma seria uma elevação do valor destinado às campanhas. O governo vai ter que apresentar um PLN, um projeto de lei ao Congresso, alterando a LDO. Então, o governo pode sinalizar quanto ele entende que deve ser gasto com as campanhas eleitorais do ano de 2022. Deputada Adriana, como é que a senhora vê essa possibilidade? Bom, eu acho que ele tem que vetar, eu acho que ele não tem muita alternativa. Eu entendo até o que o deputado Hildo falou, que ele está numa situação delicada, que ele vai ter que ver como vai fazer isso, o que vai mandar, e ele com certeza vai ser aquele vetar que vai mandar um valor desse fundo através de uma PLN ou sei lá como, né? Isso é o que tem que ser combinado. E eu espero, sinceramente, Denise, que isso seja feito do 2 bi, que foi o último, para baixo, e para bem baixo, porque a gente precisa aprender a baratear a campanha. Eu acho que a gente precisa entrar, se a gente pensar que outros países... Isso tem nos levantamentos, como México, Japão, Alemanha, e democracias grandes, como, por exemplo, Estados Unidos. Vamos falar dos Estados Unidos. Estados Unidos, o dinheiro público que é usado para financiar a campanha política é 20 milhões de dólares. Não tem cabimento o Brasil ser 800 milhões de dólares. Então, estou fazendo números comparativos. Então, a minha expectativa é que a gente tenha essa reflexão. Eu peço até ajuda para o deputado Hildo, né? Como é que a gente pode fazer isso? Porque a gente tem que aprender a baratear a campanha, deputado Hildo. Não tem como falar que a democracia é cara e um país que carece de tudo, o básico, a gente continuar a achar que dinheiro para campanha política é prioridade. Deputado. Eu acho que nós temos que fazer a reforma política. É isso que nós estamos tentando fazer, diminuir a quantidade de candidaturas por partido. Você já barateia, porque hoje cada partido pode lançar até 150%, ou 1,5 vez, de candidatos a vagas a serem disputadas. Isso encarece muito a eleição. Há uma proposta que, inclusive, foi aprovada no Senado, que passa para 100%. Isso aí já diminui em quase 20%, 30% a despesa de uma campanha eleitoral. Eu vejo que é por aí.
eu preferia, inclusive, diminuir mais ainda, porque ele abriu exceção para estados onde a candidatura é inferior a 18 parlamentares na Câmara dos Deputados por estado representante possa ser 150%. Eu colocaria essa regra geral para todos. Então, não teria mudança, porque senão você vai ter uma eleição mais cara no Roraima, porque tem mais candidato do que tem em São Paulo. Então, não se justifica isso. Então, o Brasil é um país só, não tem que ter duas regras, uma regra para o Acre, uma regra para São Paulo, uma regra para Roraima, uma regra para o Maranhão. Não. Tem que ser uma coisa só. Então, eu defendo essa ideia, assim como também a cláusula de barreira. Temos que acelerar a cláusula de barreira e não tirar a cláusula de barreira como está hoje. Você tem como diminuir, sim, o gasto de campanha, e você tem como fechar também algumas brechas que ainda existem para o Caixa 2. Nós sabemos que existem eleições que as pessoas dizem que gastou pouco, mas, se você for ver, não é possível, não é correto o que ele diz, que ele contabiliza como que aquilo foi o total de gasto. Tanto é que aí existem vários processos ainda no Tribunal Superior Eleitoral com relação à Caixa 2. Nós temos aí uma notícia de que os investimentos que foram feitos em redes sociais para multiplicar as mensagens, para fazer os chamados impulsionamentos, se gastou muito e que foram empresas que financiaram esses impulsionamentos de forma direta. Ora, se as empresas não podiam participar no financiamento, como é que elas financiaram o impulsionamento de matérias de interesse de determinadas candidaturas, inclusive até de fake news? Isso está, inclusive, já comprovado nos autos do processo que está lá no Tribunal Superior Eleitoral, que aconteceu isso com várias candidaturas. O que eu entendo é que nós temos que barrar isso e pedir que isso volte a acontecer. Chegamos ao final do nosso debate. Quem tem razão? Jair Bolsonaro acerta se vetar o fundão a respeito da ampliação do fundo para a campanha eleitoral para 5,7 bilhões de reais. Eu agradeço muito a participação da deputada Adriana Ventura, deputada federal pelo Novo de São Paulo, e o deputado Hildo Rocha, que é deputado federal pelo MDB do Maranhão. Muito obrigada aos dois. Um abraço para ti. Obrigada, deputado Hildo. Denise, um abraço aí para minha amiga Adriana Ventura, brava, representando o povo paulista lá na Câmara dos Deputados. Um abraço a todos da Jovem Pan.